Ótimo dia a todos. Nós vamos fazer hoje a definição de tangente de arco medindo x e cotangente de arco medindo x. A definição da tangente de x é seno do x dividido pelo cosseno de x. E nós vamos fazer esses exemplos para a gente aplicar essa definição. Então, se a gente tem que fazer a tangente desses arcos, se está escrito tangente 150, nós vamos escrever que é o seno dos 150 graus dividido pelo cosseno dos 150 graus. Então, o seno dos 150 graus, nós vamos fazer, em vez de ser leitura na circunferência trigonométrica, nós vamos fazer a escrita algébrica. Porque na última aula a gente fez sem fazer a escrita algébrica. Então nós vamos fazer hoje a escrita algébrica para a gente treinar as duas formas de raciocinar e de registrar. Então, o seno de 150 é a mesma coisa que o seno de 180 menos 150. Que é o seno de 30 graus. E o cosseno de 150 é o cosseno do 180 menos o 150. Só que tem um detalhe. Esse 150, ele está no segundo quadrante. E no segundo quadrante vai o sinal negativo. Então a gente vai falar que é menos o cosseno do 30 graus. É só lembrar aqui, né? 150 do segundo quadrante. Então, ele recua aqui 30. Faz 180 menos 150 é 30. E equivale aqui a leitura do 30. Por isso está aqui, ó. Então, o seno do 30 é 1 dividido por 2. O cosseno do 30 é a raiz de 3 negativo dividido por 2. Eu tenho essas duas frações, eu posso simplificar o denominador e fico com 1. Aqui o sinal vai ser negativo, por quê? Positivo dividido por negativo, negativo. E vai ficar embaixo a raiz de 3. Só que 1 dividido por raiz de 3 negativo, eu posso racionalizar. Multiplico aqui por raiz quadrada de 3, multiplico o denominador por raiz quadrada de 3. Então, eu fico com a fração negativa, a raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 9. Então, vai ficar a raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 9, que é 3. Então, significa que a tangente de 150 graus é raiz quadrada de 3 dividido por 3, negativo. A tangente de 90, pela definição, é o seno do 90 dividido pelo cosseno do 90. O seno do 90 é essa distância aqui. A gente falava que era 1 positivo. O cosseno do 90 a gente disse que é 0. E 1 dividido por 0 não define. Então a gente escreve que tangente de 90 não é definido. Olha só uma coisa. A tangente, ela é, no plano cartesiano, uma linha, uma reta paralela à reta do eixo do seno. Então, o 90, ele fica na posição que, se eu pegar uma reta da origem e passar pelo ponto de interseção da circunferência que mede 90, então 90 graus é aqui, e continuar, eu nunca vou fazer interseção com a tangente. Então, a tangente, por exemplo, imagina que esse aqui seja o arco de 225, vamos imaginar que fosse.
Então, eu pego o ponto da circunferência, passo pela origem da circunferência e sigo. Quando eu intercepto o eixo da tangente, a tangente é a medida desse segmento aqui, onde ocorreu o prolongamento do raio, da extremidade do raio, do arco, passando pela origem da circunferência, até fazer interseção com o eixo de tangente. Então, esse segmento, essa distância é definida como a tangente desse arco de 225. O que ocorre com a de 90 graus? Eu venho aqui, a origem, como ele está acima, eu vou pegar da origem para cima e vou fazer a continuação do raio. Esse prolongamento vai até o mais infinito e nunca vai interceptar o eixo da tangente, porque elas são paralelas. Por isso que não define, porque não vai haver essa interseção, não vai gerar esse segmento. Fazendo aqui uma leitura no plano cartesiano do que seja a definição da tangente, já que algebricamente a sentença da tangente é o seno de x sobre cosseno de x, porque essa distância de triângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né, que produz ali um triângulo retângulo. Então, a tangente 225, ela vai ser definida aqui como o seno do 225 graus dividido pelo cosseno do 225 graus. Olha só, algebricamente falando, o 225, ele vai ser o seno de 225 menos 180 e o cosseno do 225 menos 180. Aí você diz assim, por quê? Porque o 225, ele avança aqui o 180. Então, para a gente achar quem é o diametralmente oposto, a gente tem que saber quanto que ele está avançado. Então, para saber isso, a gente pega o valor maior, subtrai o menor, que é a referência nossa desde que a gente iniciou essa lógica, é no eixo do cosseno. Então, faz o 225 menos 180 e o 225 menos 180. Só que, quando você está no quarto quadrante, tanto o valor de seno é negativo, quanto o do cosseno é negativo. Então, aqui ganha um sinal, né? Então, vai ser igual a menos seno de 45 e aqui menos cosseno de 45, por quê? 225 menos 180, 45. Negativo por negativo, fica positivo. E seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Como esse número do numerador é igual ao denominador, essa razão é 1. Já a definição da cotangente do arco, ela é o inverso da tangente. Então, se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno. Né? Então, o eixo da tangente é paralelo ao eixo do seno. E o eixo da cotangente é paralelo ao eixo do cosseno. A mesma forma de raciocinar com a linha da tangente. Então, a cotangente 270, vamos pensar, 270 é esse extremo aqui. Então, quando a gente passa pelo centro e segue, intercepta a cotangente aqui na origem da reta real aqui, que representa a cotangente. Então, essa origem aqui vai ser o cosseno do 270 cosseno do 270 graus
dividido pelo seno do 270 graus. O cosseno do 270, a projeção aqui na origem é 0. E o seno é 1 negativo. 0 dividido por 1 negativo é 0. E vamos fazer também aqui a cotangente de 135 graus. Vai ser o cosseno dos 135 graus dividido pelo seno de 135 graus. O cosseno de 135 ele vai ser expresso como 180 menos 135, algebricamente falando. Vamos pensar por quê? Porque, olha só, 135 está no segundo quadrante. Ele vai estar por aqui. Então, no segundo quadrante, a gente tem cosseno negativo e seno positivo. E ele avança aqui 45. E para achar simetricamente a ele aqui no primeiro quadrante, para levar ele para o primeiro quadrante, fazer o cálculo, a gente tem que subtrair de 180 a 135 para saber qual que é o semelhante a ele. Então, o seno de 180 menos 135. Como o cosseno é segundo quadrante, cosseno é negativo, você coloca aqui. Então, vai ficar menos cosseno do 45 dividido por seno do 45. Então, nessa operação aí, negativo, positivo é negativo, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou ficar aqui com 1 negativo. Tá ok? Porque é o cosseno sobre o seno. Essa aula a gente queria mostrar isso, como que a gente registra algebricamente essas expressões, e também não precisa ser registrado, a gente pode fazer direto pelo arco trigonométrico. E também a gente queria mostrar a sentença que define a tangente e que define a cotangente. Então, a cotangente, né, do arco é o inverso da tangente do arco. É isso que a gente viu. A tangente é seno sobre cosseno e o cotangente é o cosseno dividido por seno. Então, um é inverso da outra. Para essa aula hoje, a gente vai deixar para vocês algumas atividades para ser feita e a gente agradece e ótimo dia a todos. Obrigada.